Vamos começar então o capítulo 11 do livro Rumo a uma Vida Significativa. Está na página 127. Trabalho e produtividade. Um tema muito interessante. Na prática, tem muito a ver com todos e cada um de nós. Uma coisa é trabalhar, outra coisa é produzir, outra coisa é se ocupar, outra coisa é se preocupar. Enfim, podemos ir longe, vamos melhor ir no texto. Então diz na prática, o homem nasceu para o trabalho. Adam Lamel Yolad. Ou seja, na prática, significa que ser humano é ser produtivo. Se nós analisarmos um pouquinho, eu vou antecipar um conceito importante. Quando Deus criou o mundo, ele termina de dizer que criou o mundo, Asher bara Elohim la'asot, que Deus fez para fazer. Ou seja, Deus criou o mundo e colocou o ser humano no mundo. Para quê? Para ele fazer, para la'asot. Ou seja, nós temos um propósito no mundo, temos que ser produtivos, temos que fazer, como diz, a nossa missão. Cada um de nós veio ao mundo para fazer uma missão. Não viemos ao mundo aqui para ficar de turistas ou, eventualmente, numa situação, seja como for, sem nos dedicar ao que se precisa ser feito. Então, cada um tem uma coisa, uma missão para fazer e cada um tem que tentar descobrir qual é a missão. Se ele não conseguir descobrir qual é a sua missão, então pelo menos vai ter que tentar fazer tudo possível e mais um pouco. Para quê? Para pelo menos ver se talvez por acaso ele pegou e conseguiu fazer o que precisava ser feito. Vamos lá. Então começa assim, certa vez um negociante procurou o Rebbe em busca de conselho. A entrevista foi tarde da noite e, após um longo dia de trabalho, ele estava exausto. Por respeito ao Rebbe, desculpou-se por sua fadiga. Pense numa máquina enorme, possante, disse o Rebbe. Se você a deixa ociosa por longo período de tempo, ela começa a enferrujar e deteriorar. Mas, quando você a opera, deve ter muito cuidado, pois, se a utilizar além da capacidade, pode queimá-la. O mesmo é verdade com o ser humano. A inatividade vai com certeza enfraquecer uma pessoa. Ela, porém, deve estar ciente da sua capacidade e trabalhar de acordo com isto. Hoje em dia a ciência já comprovou, inclusive, que a ociosidade, a preguiça, a falta de exercício, etc., são prejudiciais. Inclusive, nessa pandemia, muita gente que ficou trancafiada em casa, certo? Que não saiu de casa, não teve nenhum tipo de movimento, inclusive foi e é prejudicial, não somente emocional, sino também fisicamente. Por que devemos trabalhar? Você trabalha duro para fazer face às suas despesas, para sustentar sua família e para usufruir os confortos da vida. Mas alguma vez você já parou para refletir sobre a importância mais profunda de todo este trabalho? E quando finalmente termina seu trabalho, você pode dizer com honestidade que está feliz? Porque quando você está de férias, pode, de repente, sentir vontade de voltar para o mundo dos empreendimentos e da produtividade. Isso me lembra, eu tinha uma professora de física no colegial, na verdade, no que seria ensino médio, e ela falava que ela tinha inveja, ela olhava pela janela da sala de aula, e ela olhava para uns pedreiros, operários de um prédio, e ela falava que invejava eles. Por quê? Porque ela falava como professora, ele via os alunos, dava aula no ginásio, e depois nunca mais vê eles, sabe? Não era escola judaica, então passa o aluno, você nunca mais se encontra com ele. Mas os operários, mesmo o pedreiro, ele sai e trabalha o dia inteiro bastante duro, e aí, final de semana, sai para passear com a família, e qualquer dia, qualquer hora, ele pode falar para o filho, apontar e dizer, está vendo esse prédio? Eu que construí. Eu tinha um quinhão dentro desse prédio. E isso daqui tem muito valor, porque você pode mostrar, se orgulhar do prédio.
mais ainda, perdão, inclusive nós vemos quando a Torá nos traz que os egípcios oprimiram o povo de Israel bastante na sua labor, na sua labuta no Egito. A Torá nos diz que era um trabalho, avodat parech, um trabalho que quebrava eles. O que significa um trabalho que quebrava eles? Era, na prática, assim está trazido, esse trabalho no Egito, ele tinha uma característica. Era um trabalho que não tinha objetivo nenhum. Por isso, um trabalho que quebrava. Você trabalhar duro, mesmo com um escravo, e sentir pelo menos que você fez uma refeição, que o pessoal está comendo, mesmo que você trabalhou horas para comer em 15 minutos. Mas isso te dá uma certa satisfação, um certo prazer. Aqui, ele não te dá nenhuma chance. Não sei se dá para entender. Então, na prática, cada um de nós devemos tentar, na vida, dentro do possível, aproveitar, aprimorar, otimizar os recursos que temos. E isso é uma questão importante que temos que trabalhar, cada um de nós, no nosso cotidiano, de sentir todo esse produto que nós simplesmente estamos trabalhando, cumprindo com uma função, ou eventualmente, como a gente diria no português, cumprir tabela, linguagem do futebol. Vamos lá. Muitos de nós reconhecem e encaram com naturalidade o fato de que precisamos trabalhar. E mesmo assim, sofremos constantemente por causa de nossa carga de trabalho. Este é o nosso destino. Ou podemos conseguir algum equilíbrio. E mais importante, podemos descobrir um sentido mais profundo nesta necessidade de sermos produtivos, sem que sejamos esmagados pela própria necessidade. Vamos examinar com mais atenção o trabalho e a produtividade. De vez em quando, todos nós nos perguntamos com que objetivo estou aqui. O que devo fazer para alcançar a felicidade e a perfeição? Devo ambicionar a vida mais fácil e confortável possível? Ou devo me empenhar com vistas a uma vida de trabalho e realizações? Por quê? Tem neste mundo, diz o Pirkei Avot, na verdade, a gente vive numa forma diferente. O Pirkei Avot nos diz, lefum tzara agra, conforme o esforço e a recompensa. Ou seja, Deus nos lembra, Pirkei Avot, que Deus nos recompensa pelo esforço e dedicação. Enquanto que nós vivemos num mundo materialista, onde vemos e avaliamos o resultado. O que significa? Um exemplo prático, uma pessoa saiu o dia inteiro para vender e não conseguiu vender nada, ele só gastou sapato o dia inteiro, e meses a fio ele está assim, o que vai acontecer? Provavelmente, onde ele trabalhar, será demitido. Por quê? Porque não está trazendo resultados. Mas está se esforçando, está tentando, está fazendo a sua parte. Ele está produzindo alguma coisa. Entre aspas, ele tenta, só que o fato que não trouxe resultados financeiros, etc., significa que ele não fez nada. Agora, pode ter uma pessoa que está em casa, deitada na cama o dia inteiro, e justo de repente ele liga para uma pessoa, para um cliente, ou algo assim, um amigo, e de repente surge um contato e ele faz uma venda grande. E ele ganhou de comissão o seu dinheirinho. A empresa não vai importar se ele dormiu o dia inteiro. Interessa o quê? O resultado que ele trouxe. Interessa o que ele conseguiu para a empresa. Por quê? Porque a empresa procura resultados. É isso que está nos motivando. Então, é isso que diz aqui. Nós estamos numa vida de trabalho e realizações, ou já estamos querendo realmente fazer o que precisamos, ou precisamos do resultado. Então, Hashem nos recompensa pelo esforço. E o esforço em si já tem um resultado. Já lutamos contra o nosso Yetzer Hara, já lutamos contra a nossa preguiça, a nossa inércia, ou eventualmente a nosso próprio instinto
nos condicionando e nos obrigando a levantar e enfrentar o dia a dia. Hoje em dia, eu costumo dizer, aprendi essa frase do Carlão, que hoje em dia temos um problema sério. Tem o Covid, que é o primo de primeiro grau da Yetzerará. Então a pessoa te diz, Rabino, não vou na sinagoga porque tem Covid. Mas na verdade é o Yetzerará. Por quê? Porque ele vai para cá, ele vai para lá, ele cruza com pessoas aqui, ele cruza com pessoas lá, ele toca no elevador, ele toca nisso, toca naquilo, recebe pessoas, etc. Aí não tem problema. Mas ir na sinagoga, aí tem Covid. Eu estava ontem, celebrei um casamento, Baruch Hashem, e eu reparei todo mundo com medo, cumprimentando com cotovelo, com máscara, álcool gel, uma coisa interessante. Mas na hora das danças, todo mundo dançando de mãos dadas. Abraçados, a mãos dadas. Cadê o álcool gel? Cadê o distanciamento? Cadê o cotovelo? Ninguém dançou de cotovelo, dançaram de mãos dadas. Não estou criticando nem julgando ninguém. Mas essa pessoa depois está em contato com você e demais. Então é complicado todo esse distanciamento físico. E faço questão de dizer distanciamento físico e não distanciamento social. Vamos lá, continuar. A propensão ao trabalho e à realização é um componente essencial da vida humana. Como dizem os sábios, todas as pessoas foram criadas para a labor. Ou seja, Deus nos criou com um propósito, com uma capacidade e uma habilidade. Por isso que cada um tem que fazer o que ele tem capacidade, o que ele tem habilidade para fazer. Uma pessoa não pode ficar satisfeita se não é produtiva. A natureza humana detesta receber alguma coisa em troca de nada. O que chamamos em hebraico, aqui traz traduzido, pão da vergonha. É como os sábios chamavam isso. Por quê? Porque você ganhou como se fosse uma dádiva, uma esmola. Você não fez por merecer. Lembre-se, nós fomos criados para transformar este mundo material em um mundo mais civilizado e para inserir uma dimensão superior, a divindade. Portanto, embora o objetivo final de nosso trabalho seja o crescimento espiritual, o fato de que Deus nos pôs em um mundo material indica que devemos alcançar este plano espiritual por intermédio de nosso trabalho físico. Mas, se fomos criados para a labuta, por que ansiamos tanto por férias e repouso? Se na prática temos que trabalhar sempre. Porque o homem é composto de duas dimensões, o corpo e a alma. O corpo, por natureza, fica cansado e necessita de repouso. A alma, por outro lado, nunca se fadiga. É a alma vibrante que impele você ao trabalho. Mesmo quando seu próprio corpo prefere ficar lânguido e ser cuidado por outra pessoa. Um nobre que sentia prazer na beleza da vida, contratou um lavrador para ficar no castelo e andar de um lado para o outro com uma picareta na mão, como se estivesse no campo. O nobre sentia grande prazer ao ver a elegância simples do lavrador andando para lá e para cá. E lhe pagava bem pelo trabalho, serviço. Mesmo assim, após distrair o nobre durante vários dias, o lavrador recusou-se a continuar. Mas eu lhe pago com generosidade, disse o nobre, surpreso. Muitas vezes mais do que você ganharia se trabalhasse no campo. E quase não tem de fazer esforço algum. O senhor não parece entender, replicou o lavrador. Não posso continuar a fazer algo, mesmo que não exija trabalho nem esforço, que nada produz. Prefiro trabalhar arduamente e ser produtivo, a ser bem pago para fazer algo que não dá frutos. Por que Deus criou o homem de tal maneira que sua satisfação está ligada à labuta? Nós não seríamos mais gratos e reconhecidos a Ele se recebêssemos tudo o que precisamos sem esforço algum? A resposta é que, por meio do trabalho, o ser humano se torna um benfeitor, um colaborador da vida, porque ele traz um benefício, um benfeitor, porque ele beneficia, ele transforma, ele otimiza
ele melhora as coisas. Ao criar o homem de tal forma que ele obtém seu prazer mais profundo por meio de seus próprios esforços, Deus nos concedeu a maior de todas as dádivas, a capacidade de nos tornarmos divinos, parceiros equivalentes na criação e no desenvolvimento do universo. Uma vez alguém falou uma frase interessante, que ele entrou na NASA e viu um faxineiro lá, uma famosa história, e perguntou para o faxineiro o que ele está fazendo. E ele falou, estou ajudando o homem para ir para a Lua. Ele só faxineiro, só faxinava. Não faz mal. Na função dele, no trabalho dele, ele estava aportando, colaborando, justamente para que o homem pudesse chegar à Lua. Era parte, como chama, uma engrenagem numa grande máquina. Portanto, o trabalho não é uma coisa que fazemos apenas a fim de ganhar dinheiro suficiente para nos cercarmos de confortos materiais. O trabalho é a expressão natural da vida humana. O trabalho não é um fardo que devêssemos suportar com cansaço, mas o próprio material do qual fomos feitos e a nossa contribuição à vida. Devemos reconhecer e tirar vantagem desta tendência inata mais preciosa e utilizá-la de uma forma produtiva e divina. Não importa o quanto tenhamos realizado, podemos e devemos superar nossas realizações anteriores. Existem, é claro, diferenças acentuadas entre cada fase da vida humana, mas devemos ser produtivos em todas elas. Uma criança, poupada da necessidade de ganhar o próprio sustento, deve ser produtiva por intermédio da educação, do estudo e do crescimento emocional em seus anos de formação. O mesmo é válido para uma pessoa idosa que não precisa mais trabalhar todo dia para ganhar a vida. Até mesmo as férias devem ser apenas uma pausa do trabalho físico, não uma folga do desenvolvimento pessoal e espiritual. E se nós vemos na prática, conforme a Torá, não existe o conceito de aposentadoria, certo? Pode parar de trabalhar de uma forma formal, etc., como vemos na prática, isso sim. Cada um de nós nasce com incríveis recursos e inestimáveis aptidões. Faz parte da vida produtiva descobrir estes potenciais. Já cada um tem que saber o que ele tem aptidão, qual ele tem facilidade, para quê? Para otimizar isto. Por isso que, inclusive, entre parênteses, é tão importante dar uma boa educação aos filhos, no sentido de que a educação não é necessariamente uma boa educação quando um pai dá para todos os filhos exatamente o mesmo. Ou seja, se o primeiro filho gosta de futebol, vai dar uma escolinha de futebol para desenvolver a habilidade que o filho já tem inata de futebol. Então, vou mandar todos os filhos jogar futebol. Por quê? Porque eu dou para todos por igual. Uma boa educação é dar para cada um o que ele merece e precisa. Quando nos dedicamos inteiramente, conseguimos realizar coisas muito além de nossas expectativas, como dizem os sábios. Se alguém lhe contar, eu trabalhei duro e não encontrei, se dizer, eu não trabalhei duro e encontrei, não acredite. Mas se dizer, eu trabalhei duro e encontrei, pode acreditar. Ou seja, na verdade, a pessoa consegue conquistar suas conquistas com muito trabalho, com muito esforço e dedicação. Qual é a finalidade do nosso trabalho? É bom e certo dizer que devemos ser produtivos durante toda a vida. Mas em que deve consistir nosso trabalho e como devemos ocupar-nos dele? Sim, o homem foi criado para a labuta, mas com qual finalidade? Ou seja, qual o objetivo do que estou fazendo? O trabalho como um fim em si mesmo não pode trazer plena satisfação ou realização. E cada vez mais pessoas percebem que é possível ter uma carreira imensamente bem-sucedida e mesmo assim sentirem-se vazias. Se você não nutrir suas próprias necessidades emocionais e espirituais, quantidade alguma de sucesso material irá satisfazê-lo. Precisamos saber que nosso trabalho nos
conduz a um propósito superior, precisamos saber que deixaremos uma marca positiva no mundo. Eu conheci alguns casos, inclusive, de pessoas que muito bem-sucedidas e sofrendo de depressão, Deus nos livre. Isto significa que é melhor nos envolvermos apenas em filantropia e atividade espiritual e deixar de lado nossos negócios e nossa carreira? Antes de responder a esta pergunta, precisamos rever o sentido de nossa existência e o sentido do nosso trabalho. Lembre-se, o propósito subjacente de todo de nosso trabalho é a utilização de nossos talentos e habilidades para melhorar o mundo material e torná-lo um lugar mais divino. Para fazer isto, precisamos reconhecer que a espiritualidade é a força principal de nossas vidas, ao passo que o material e o físico são um veículo para a expressão da alma. Ou seja, é preciso estar saudável para poder cumprir com a vontade divina. Mas não precisa estar saudável porque é um objetivo. Portanto, sim, você precisa fazer todo o possível para assegurar o sucesso de seu labor, utilizando suas faculdades físicas e intelectuais ao máximo. Mas seu objetivo principal deve ser sempre tornar seu trabalho um canal para Deus, para causas nobres e humanas. Isto exige um equilíbrio delicado. Você precisa concentrar-se completamente em seu trabalho e, entretanto, não se tornar tão imerso nele ao ponto de perder de vista seu objetivo superior. Precisa lembrar-se de que a verdadeira meta final é Deus e as consequências virtuosas de seu trabalho, não números escritos no final de um demonstrativo financeiro. Por isso que quando falamos antes, que eu expliquei a vos, nos adverte que a recompensa será conforme o esforço e não conforme o resultado. Como pôr em prática o seu compromisso em relação a uma meta superior? Conduzindo seus negócios de forma ética e honesta, fazendo doações generosas à caridade, reconhecendo que Deus que o abençoa com prosperidade, compreendendo que toda nova oportunidade de negócios é realmente uma oportunidade para difundir um espírito de divindade. Na prática, a gente tem, como seres humanos, muitas vezes um defeito. O sucesso é nosso. Quando temos fracasso, Deus me abandonou, por que Deus me fez isso? Aí somos homens de fé. O fracasso, na prática, é um problema sério, nesse sentido. De maneira similar, devemos sempre trabalhar tão duro servindo a Deus quanto trabalhamos em nosso próprio negócio. Existem, de fato, muitos paralelos entre o ofício divino e a condução bem-sucedida dos negócios. Em nossas atividades altruísticas e espirituais, precisamos tentar produzir sempre um lucro, rendendo mais frutos sobre o investimento inicial. Devemos ser persistentes. Se um método não dá certo, tente outro. Temos que ficar totalmente imersos em nossas atividades generosas, até mesmo sonhando com elas, não agindo apenas como um empregado eventual. Precisamos utilizar plenamente todos os recursos que nos sejam disponíveis. E lembrar que a responsabilidade é crucial para o sucesso, ou seja, comprometimento que chama hoje em dia. E, acima de tudo, para onde quer que formos, precisamos procurar novas oportunidades para aperfeiçoar a nós mesmos e a sociedade. Se você vai ter isso como lema, como inspiração, então realmente vai dar tudo certo. Inicialmente pode parecer que um compromisso tão grande com Deus iria enfraquecer o seu trabalho, mas a verdade é precisamente o oposto. Por exemplo, considere a ideia de separar uma parte de seu dia de trabalho para o estudo ou para a doação. Mesmo que sejam apenas alguns minutos, você irá obter uma concentração específica todos os dias, que irá se prolongar em seu trabalho. O quanto é frequente estarmos improdutivos no trabalho por falta de concentração?
Você pode gastar horas e mais horas trabalhando, mas se não estiver concentrado, realizará muito pouco. E quando simplesmente nos sentimos esmagados pela nossa carga de trabalho, outra vez, o único modo de enfrentar este desafio é nos ligarmos ao divino. Quando você se concentra e se compromete com o cumprimento de sua missão superior, por intermédio da generosidade e da bondade, então, naquela ocasião que vai acontecer, sua alma lhe fornece quantidades ilimitadas de energia, muito além de suas expectativas. Enquanto que seu corpo necessita constantemente de repouso e de reabastecimento, alimentação, não existem tais limitações para a nossa energia espiritual, nem, por conseguinte, para a nossa produtividade espiritual. Precisamos estabelecer altos padrões para nós mesmos no trabalho, tanto quanto nossa alma é ilimitada, assim é nosso potencial para o crescimento. Como podemos superar o desafio do trabalho pesado? Já que toda a finalidade da vida para o homem é tornar-se um benfeitor e criador autônomo, devemos ver cada obstáculo meramente como outro desafio, cujo intento é trazer à luz nossos melhores esforços. A própria vida é o maior de todos os desafios. Cada um de nós é uma pessoa vulnerável em um mundo brutal, sem maneira alguma de saber que sina seu destino reserva. Ou seja, cada um e um somos diferentes e cada um de um estamos engajados num mundo que pareceria que nos engole, certo? É brutal, ele é físico, material. E cada um de nós, às vezes, é mais refinado, mais delicado, enfim, certo? Então, temos que saber que somos maiores do que os desafios que se nos colocam. E se a Hashem nos dá um desafio, é porque temos condições de enfrentá-lo. Mas os desafios da vida trazem à luz as dimensões mais profundas da alma. Frustração e dor precedem todas as formas de crescimento. Como se diz na linguagem popular, no pain, no gain. Se você não tem sofrimento, não tem crescimento, não tem evolução. Uma mãe deve suportar as dificuldades da gravidez e do parto antes que possa vivenciar o triunfo do nascimento. Um artista deve suportar os momentos de confusão e frustração antes que sua criatividade renda frutos. Como obtemos acesso à nossa força interior para converter os obstáculos de trabalho em desafios para o crescimento? Encarando o trabalho da forma que ele é um meio de cumprir nossa missão divina. Se lembrarmos que trabalhamos não apenas pelo ganho monetário ou pela satisfação pessoal, nosso compromisso com o trabalho se torna mais forte nesta mesma medida. E, além disso, nosso trabalho se torna menos exaustivo, porque nós não estamos mais totalmente sob controle das exigências do momento e dos caprichos objetivos que fazem parte da natureza humana. Em vez de se enredar no trabalho à custa de tudo mais, sabe? Você larga tudo, larga a família, larga lazer, larga tudo. Tenho que trabalhar, enfim. Você o encara como um novo passo a servir a Deus, de sua família e da sociedade. Ou seja, você tem como encarar isso de forma diferente. Todos nós sabemos como é ficar consumido pelo trabalho. Não conseguimos mais ver o mundo que está além do trabalho. Nos sentimos sobrepujados e confusos. Mas o simples reconhecimento de que nosso trabalho possui um propósito superior é o começo de uma postura mais saudável. O que outrora pareciam obstáculos insuperáveis tornam-se desafios que o estimulam em direção a realizações ainda maiores. Ou seja, tudo depende de como você encara, como você se posiciona frente a esses desafios. Enfrentamos frustração, particularmente no início de um novo projeto, de um novo emprego. Bem dizem os sábios, todos os princípios são difíceis, os inícios são difíceis. Kolat halot kashot.
Se abordarmos o projeto com a perspectiva adequada, então, quando temos essa abordagem, entretanto, esta frustração se torna uma oportunidade adequada, uma oportunidade para iniciar cada novo trabalho. Com o mundo de determinação a mais, um incentivo adicional para deslanchar em ponto de partida vigoroso. Tem um ditado em espanhol que diz: a río revuelto, ganância de pescadores. Ou seja, quando a situação está muito mal, alguém vai conseguir, vai ter um pescador que vai conseguir. O rio está todo mexido, não dá para ver nada, os peixes. É lá que você vai fazer a diferença. Lá são as grandes oportunidades. O local de trabalho é realmente um tremendo desafio para nossos padrões e valores. Ficamos imersos em exigências e obrigações, em complicações e desafios, que ameaçam nos fazer esquecer por que estamos lá em primeiro lugar. Entretanto, concentrando-se em suas prioridades espirituais, você pode assegurar que seu trabalho continue funcionando voltado e para finalidades produtivas e virtuosas. Ou seja, ele vai estar direcionado para essas finalidades. Portanto, quando você for ao trabalho amanhã, reflita sobre seus objetivos de uma forma nova. Transforme seu ambiente de trabalho em um lugar onde gentileza e boa vontade prosperem. Dê um exemplo de conduta afável. Cumprimente a todos com um bom dia, especialmente mente agradável. Introduza em seu trabalho. Introduza em seu trabalho um compromisso em relação a valores superiores. Trabalhe duro para ser bem-sucedido, sabendo o tempo todo que você trabalha para cumprir a vontade de Deus. Ou seja, esse é o objetivo máximo. Ao final de cada dia de luta, você deve estar apto a se distanciar e ver sua atividade nesta perspectiva. O que eu consegui e como que isso, entre aspas, ajudou a Deus na criação do mundo, etc. E essa perspectiva saudável irá beneficiar não só você e sua família, mas seu próprio negócio. A tecnologia moderna nos permite gastar menos tempo e energia em trabalho físico, liberando-nos para ser mais produtivos. Esta liberdade não deve ser desperdiçada. Deve ser tomada como um desafio para nos incitar em direção a um maior desenvolvimento espiritual e trazer mais harmonia para o mundo. Lamentavelmente, hoje em dia, é o contrário, traz mais competitividade, mais guerras, mais ambição, mais poder, desejo de poder, etc. Lamentavelmente, o mundo está na escuridão. Até agora, só conhecíamos a vida num mundo no qual a realização era medida em termos de domínio de uma região selvagem, da derrota de um tirano, da cura de uma doença. Um mundo no qual se criou um prêmio Nobel da Paz só porque existem guerras, onde se pratica estudo só porque existe ignorância, onde se faz filantropia só porque existe fome e pobreza. Mas agora temos a oportunidade de ir ainda mais longe, mais fundo. Podemos fazer mais do que simplesmente derrotar o mal. Podemos investigar os infinitos domínios da bondade. Cabe a cada um de nós procurar e tirar a vantagem destas novas oportunidades, empenhando-nos em ser mais produtivos do que nunca. Portanto, ao final de cada dia de trabalho, pergunte a si mesmo: estou usando todos os recursos e habilidades que me foram concedidos por Deus para produzir mais do que recebi? Se você puder responder que sim a esta pergunta, saberá que está certo em seu caminho em direção a uma vida significativa. Ou seja, na prática, cada um de nós temos que saber fazer uma avaliação objetiva do que fazemos, o que produzimos, com que sentido, qual objetivo, etc. Moreve sempre exigia que ele próprio e qualquer pessoa ativa fosse continuamente produtivo. No verão de 1956, planejou visitar uma colônia de férias infantil que ele criara, em Upstate New York. Alguém sugeriu que, após a estada, ele ficasse nas montanhas para um breve período de férias.
as poucas horas que a viagem vai levar, as poucas horas que vou ficar lá e as poucas horas de viagem de volta, já são férias completas, respondeu o Rebbe. De fato, em mais de 40 anos como líder do movimento Lubavitch, ele não teve um único período de férias. Isso que, enfim, dá para cada um uma perspectiva diferente de que Hashem nos deu habilidades, nos dotou de aptidões e capacidades para podermos fazer melhor aquilo que precisa ser feito. E uma questão importante, do mesmo jeito que Deus nos criou a todos diferentes, alguns mais altos, mais baixos, diferentes no rosto, diferente na forma de pensar, diferente na forma de agir, no DNA, também cada um tem uma aptidão e uma característica diferente, onde todos juntos nos complementamos para, entre todos, podermos fazer e cumprir com essa missão de transformar o mundo num lugar melhor. Contudo, se um falha, a máquina inteira falha. Quando uma peça do motor falha, o motor inteiro está dando defeito. Então devemos saber e ter consciência que temos um compromisso e uma responsabilidade muito grandes.